adult? Como eu vou saber se eu estou num relacionamento abusivo? Você não sabe. Ou você sabe, mas você escolhe não saber. Meu nome é Mariana, tenho 25 anos e enfrentei um relacionamento abusivo. Teve um acontecimento no começo da nossa relação que eu não prestei atenção, mas depois eu liguei os pontos. Uma vez a gente brigou muito feio, ele saiu do quarto e tipo, eu ouvi um barulho, aí ele voltou tipo com a mão toda machucada e falou assim, meu, dei um murro na parede. E eu fiquei tipo, nossa, tadinho. Não tive noção nenhuma do quanto ele era agressivo. E eu acho que o que mais pegou mesmo, a primeira vez que eu comecei a perceber, que foi quando eu terminei com ele a primeira vez, porque teve várias, né? Ele mandou eu escolher entre ele e um amigo meu. E eu fiquei tipo, meu, lógico que eu vou escolher meu amigo, porque meu amigo não tá mandando eu escolher entre duas pessoas que eu amo. Aí eu falei, meu amigo, ele deu um cuspe na minha cara, ele cuspiu na minha cara. Aí nisso eu saí correndo, eu me escondi no banheiro, só que a porta era sanfonada, e daí eu comecei a gritar socorro, eu morava no 3º andar, eu comecei a gritar socorro, meu vizinho de baixo saiu correndo, aí ele veio com uma tesoura na mão atrás dele, e desceu as escadas gritando, ela é louca, ela que é louca, e tipo, eu fiquei muito mal, eu terminei com ele, aí eu acabei voltando com ele, e nesse meio tempo a gente tinha alugado uma casa em Caraguá com uma galera, tipo umas 40 pessoas, e eu fui de carro, e na época ninguém tinha carro, meus amigos, todo mundo era muito novo e tal, eu tinha meu carro e todo mundo foi pro centro curtir Ano Novo a pé. E eu deixei meu carro lá, guardei a chave dentro da minha bolsa e fui. Quando eu cheguei lá, ele tava lá já. E ele tinha ido com a gente. Eu falei, nossa, como é que você chegou aqui, né? Aí ele falou assim, vem com seu carro. Aí eu fiquei, meu, como assim? Aí ele tirou a chave do bolso, deu na minha mão e falou assim, tá naquele estacionamento, pega lá. Aí eu fiquei muito bolada, chorei, fiquei muito nervosa, peguei meu carro e voltei pra casa. Aí ele veio atrás de mim lá, ele ficou enchendo meu saco. Ficou, que ele queria falar comigo, que tinha um uísque no meu carro, que ele tinha deixado um uísque no meu carro. Aí eu fiquei, meu, não fala comigo agora, porque eu tô nervosa, se você falar, a gente vai acabar brigando, vai dar problema. Aí ele insistiu, eu falei, beleza, a gente vai lá até meu carro, a gente busca, mas não fala comigo. Aí eu tava de biquíni, por cima eu coloquei um hobby vermelho. Até hoje sabe, adoro ele, inclusive. Aí eu coloquei um hobby vermelho e... Eu não gosto de essa que vai dar 1,47. Tá, aí eu coloquei, ele foi atrás de mim, só puta, vagabunda. E eu quieta. Aí chegou lá no carro, ele foi procurar uísque e não achava uísque. Ele falou assim, procura uísque você. Aí eu falei, meu, você pega o meu carro, sem minha autorização, e falar que eu tenho que achar o uísque pra você agora? Aí ele falou assim, quer dizer que eu não posso pegar seu carro? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, fala na minha cara que eu não posso pegar seu carro. Eu falei, você não pode pegar meu carro. Aí ele me empurrou. Aí no que ele me empurrou, eu empurrei ele de volta. Gente, umas 40 pessoas na casa, juro por Deus. No que ele me empurrou, eu empurrei ele e já veio no mão. Pá! Eu tava com a chave do carro na mão, eu voei com a chave nele. Aí começou, gente, a gente rolou na porrada. Ninguém se meteu, ninguém separou. Um amigo meu foi comigo na delegacia fazer boletim de ocorrência, só. Dá pra falar mais? E uma coisa que eu queria falar muito interessante é que eu liguei no Disque Denúncia e eles realmente dão uma assistência legal. Eles foram em casa, acho que passou uns 6 meses, eles foram em casa, tipo, o cara apareceu em casa com uma panfletinha, assim, eu fiquei, mano, que é isso? Aí ele me pergunta, tal, tipo, como que tá, se ele tá indo atrás de mim ainda, como que eu tô psicologicamente, eles estudam bastante isso, é bem legal. Eu cheguei a denunciar, eu não dei andamento no boletim de ocorrência porque eu entrei em depressão depois disso, eu fiquei muito mal, descobri, depois fui diagnosticado com transtorno bipolar, fiz 5 anos de tratamento com medicação, que me ajudou muito, melhorar em muitas coisas, e hoje em dia eu não tomo mais remédio, e eu acredito que eu estou muito bem. E fui diagnosticada com transtorno bipolar. Depois de tudo isso, eu me cortava bastante, eu tenho vários cortes no pulso, eu me queimava com cigarro, eu tenho um corte aqui também, eu me cortava tudo nas pernas. Ele falava muito do meu peso, na época que a gente namorava, até cheguei a comentar com a Rayane que teve uma vez que a gente foi no McDonald's e eu comi e depois eu vomitei. E ele jogou na minha cara que eu tinha vomitado o dinheiro dele, tá ligado? Então eu entrei numa paranoia de que eu era muito gorda e tal. Então além do transtorno bipolar, além da sequela do transtorno, eu também tive uma bulimia muito forte.
do que ele falava? Eu acreditava que ele tinha razão nesse período, no período que eu estava com ele falava essas coisas pra mim, eu acreditava muito. No período dos 5 anos que foi o tratamento, eu também acreditava, eu também tive muita ajuda de conhecer o movimento feminista. Eu acho que isso foi a parte que mais me ajudou, que eu vi, tipo, tem muitas pessoas passando pelo mesmo que eu passo, e, tipo, comecei a seguir pessoas que realmente, tipo, me deixavam bem, não me colocavam pra baixo, e isso me fez muito bem. Então, eu fui evoluindo como pessoa, e foi assim que eu fui melhorando, fui parando medicamento. Hoje em dia, eu nem penso em me cortar, fico pensando, cara, que nada a ver, sabe? Não faz sentido, porque eu me causava uma dor, sabe? Não faz sentido pra mim hoje. Então, eu melhorei muito, eu até melhorei como pessoa. Hoje em dia, eu sou, tipo, bem mais evoluída do que eu era na época. Foi uma coisa difícil que eu passei, que eu não desejo pra ninguém, mas que eu melhorei muito como pessoa. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um recado pra mim, eu acho que eu tinha que ter me avisado desde o começo, desde do murro na parede. Eu falava, Mariana, esse cara é agressivo, não tem nada a ver, o que você tá fazendo? Então, mas eu acho que eu ainda assim não ia escutar, porque eu tava muito cega. Eu acho que quando a gente tá num relacionamento abusivo, rola uma manipulação que a gente não consegue se controlar, e o cara entra na nossa cabeça. Eu perdi muita amizade, porque as pessoas me avisavam, eu não acreditava. Então eu acho que eu não acreditaria nem em mim na época, de tão cega que a gente fica. E é isso. E mais! Relacionamento abusivo não é igual a tapa na cara. Meu nome é Roberta, eu tenho 26 anos e eu enfrentei o relacionamento abusivo. Eu tinha 19 anos. Esse relacionamento foi bem curto, assim, mas já desde o começo eu já consegui ver que não ia ser normal. A gente se conheceu num curso que a gente fazia junto e ele era super simpático. Aí até um dia a gente foi fazer um trabalho junto e a gente começou a conversar. No final do curso ele sempre me levava embora. E aí a gente começou a ficar. A gente ficou uns 3 meses, eu acho. Uns 3 meses, e ele era um amor de pessoa. Ele era cavalheiro. Quando eu tava com frio, que a gente tava indo embora, ele me dava blusa. Ele era um amor, assim. Até o dia que ele pediu pro meu pai. Isso foi no sábado à noite. Ele foi em casa, conversou com os meus pais. E aí no domingo, na casa dele, ele me deu um presente. E aí era um chip de celular novo. Que ele não queria que eu tivesse um chip antigo, com os contatos antigos, ele não queria nada. E eu não aceitei, eu falei que não, que era o primeiro telefone que eu tinha e que não ia desfazer. E daí a gente já brigou no primeiro dia de namoro, mas ele aceitou. Ele não tinha rede social e ele também não queria que eu tivesse. Na época era Orkut, tudo. Eu não mexia muito, mas eu também não aceitei excluir e também a gente brigou de novo. E aí foi passando, a gente sempre brigava, ele sempre tinha muitos ciúmes e ele brigava porque eu não sentia ciúmes dele. Ele ficava, nossa, você não gosta de mim e tal. A gente chegou a sair pra almoçar e se ele visse que eu tava olhando pra alguém, mas nem era por nada, ele ia embora. Ele chegou aí umas 3 vezes embora e me deixou no lugar. E eu ficava desesperada porque eu não tinha dinheiro pra voltar e tal. Uma vez eu voltei a pé pra minha casa e aí, quando eu tava chegando na rua de casa, ele me encontrou e entra dentro do carro e tal, mas eu não entrei. Isso foi uns 3 meses também de namoro, assim. Aí até que chegou o carnaval e eu falei pra ele que eu ia viajar com os meus pais numa chácara e que lá não ia ter área. E ele não pôde ir porque ele tava trabalhando também. E eu falei, olha, a gente não vai se falar porque eu vou voltar lá onde não vai ter área e tal, então você vai ter que esperar, a gente vai ter que esperar pra se falar. E aí quando eu voltei, tinha milhões de telefonemas e ligações e mensagens. E aí quando ele já chegou me agredindo, assim, com palavras, falando que eu tinha ficado com várias pessoas, sendo que só tinha ido eu, minha mãe, meu pai e minha família. E eu falei que eu acreditava que ele tinha ficado no carnaval só pra trabalhar e que não tinha me traído, e ele também tinha que acreditar em mim. Mas ele não acreditou, assim. Aí um dia a gente combinou de ir na praia, depois dessa briga, né, tal, a gente combinou de ir na praia, só que no dia de ir ele falou, não vou mais, porque você vai com essa roupa, não quero que você vá de biquíni, tipo, não tem nem lógica. Mas aí a gente falou que... Aí quando eu voltei pra casa, minha mãe falou, você não ia pra praia e tal, tive que inventar a maior desculpa pra minha mãe, e acabou que a gente não foi.
Assim, o dia que eu terminei foi bem difícil, porque o meu amigo de infância chegou na minha casa chorando, porque a filha dele tinha nascido e faleceu, e desesperado assim pela situação. E aí quando ele chegou lá e viu meu amigo, tipo, a gente tava na calçada, nem tava sozinho dentro de casa nada, ele começou a fazer um escândalo, quase bateu no meu amigo, quase me bateu, e aí foi quando eu terminei mesmo. E aí ele brigou com a gente porque ele viu eu abraçando meu amigo e ele conhecia esse menino, só que ele nunca fez questão de conhecer ninguém, assim, que eram meus amigos. Ele nunca deixou eu sair com eles, nem... Era só nós dois, só saía nós dois. E graças a Deus, assim, depois que a gente terminou, ele não ficou indo atrás de mim, porque logo ele começou a namorar. E aí uma vez de madrugada ele me ligou, e essa namorada dele pegou a ligação e ligou também, foi na porta da minha casa, 3 horas da manhã, falando que eu tava indo atrás do namorado dela. E eu até falei pra ela, eu falei, olha, se eu fosse você, eu não namorava com ele, que ele não é uma boa pessoa. Ele sempre foi bem bombado, ele sempre gostou de academia, sempre. E ele falava, meu, olha pra mim, eu tenho carro, eu sou forte, sou bonito, isso. E se você terminar comigo hoje, amanhã eu tô namorando. E você não vai conseguir ninguém. Eu fiz um favor de namorar com você. E que você era sozinha e tal. Porque até sobre ele ser o meu primeiro namorado eu tive que mentir pra ele, porque senão eu acho que ele nem ia aceitar, assim, se ele não tivesse sido o primeiro. E ele sempre falou, sempre jogou assim na minha cara, só que a minha mãe é uma mulher bem forte, assim, eu nunca tive coragem de contar pra ela as coisas que eu passei, mas eu acho que ela sentia, assim, e sempre me deu força. Em relação à roupa, ele sempre... me privou de usar short mais curto, porque em relação assim à roupa, eu sempre, mesmo sendo difícil encontrar roupa pra mim, se eu gostava, eu ia usar, mas ele não deixava. E em relação à alcinha, ou tomara que caia, ele nunca gostou, assim, então eu fui acostumando a não usar. E aí quando eu fui ver, já tava normal, assim, eu não usar esse tipo de roupa, porque eu acreditava nas coisas que ele falava. E quando a gente brigava, ele demonstrava que eu estava errada e eu pedia desculpa pra ele. Porque eu falava, nossa, é verdade, ele tem razão, ele só tá querendo me proteger de alguma forma, assim, de eu passar alguma coisa na rua. E não era. Ele não queria nunca me proteger, ele queria me podar mesmo das coisas, de eu fazer o que eu quisesse, assim. Sobre sequela ficou... bastante, assim, hoje em dia eu já acho que tudo isso já fez parte da minha história, mas não faz mais. Mas logo depois eu encontrei um cara e a gente começou a se conhecer e ficar, mas eu não conseguia, assim, tipo, eu cheguei nele e falei que eu gostava muito dele, eu via que ele gostava de mim, mas eu não consegui continuar com esse relacionamento por tudo que eu carreguei. E assim, na época a gente sofreu muito, eu e ele, mas ele entendeu e que eu não conseguia namorar naquela hora. E assim, ele foi um anjo na minha vida, mas não consegui por mim, assim. E as cicatrizes são bem difíceis porque a gente vê mulheres passando por isso também. Eu sei que se a gente começar a falar, volta, mas hoje em dia eu lembro com força disso, sabe? Isso não me faz mal, mas me faz mais bem, assim, de ver que eu consegui passar. Foi anos, mas tipo, eu venci, assim. Hoje eu sou uma mulher confiante, eu sei que se um dia eu decidir emagrecer, vai ser por mim, não vai ser por ninguém. Se eu decidir cortar o cabelo ou não, se eu usar uma roupa mais curta ou não, vai ser por mim. Não preciso de aceitação de ninguém. Eu consigo olhar no espelho e falar, meu, Roberto, parabéns, é isso aí, é o que você tem pra viver, é isso, esses 2 braços, essas 2 pernas, essa cicatriz que você tem no corpo, e é isso. Esse projeto chegou pra mim e eu nem sabia do que ia acontecer, eu só respondi a pergunta e na sexta-feira, hoje é domingo, na sexta-feira eu falei, não vou inventar uma desculpa, não vou conseguir ir e tal, mas aí hoje eu acordei e falei, não, eu vou.
é um passo a mais que eu tô dando, e eu sei que eu nunca contei isso pra ninguém, mas o pouco que eu contei já mudou várias amigas minhas. Então eu contar a história toda, se mudar uma pessoa, uma mulher enxergar que ela não precisa de homem, não precisa da aceitação de ninguém. Às vezes, querendo ou não, até nossos pais falam algumas palavras que não colocam a gente pra cima, e é a gente pela gente mesmo, assim, e ajudar o próximo, sabe? Não ficar com... E hoje vim aqui com essas meninas que eu nunca vi na vida, e todo mundo receber a gente bem, e abraçar e conversar, e, meu, foi muito bom, assim, foi muito legal. Eu nunca vivi uma coisa assim, e eu gostei muito. A minha ficha caiu que eu vivia um relacionamento abusivo pela minha mãe. Meu pai é caminhoneiro e ele sempre viajou, ficou 15, 20 dias fora, e minha mãe sempre foi muito, não, eu decido, eu resolvo, nunca esperou meu pai pra nada, assim. E no dia que o meu tio meio que agrediu a minha tia verbalmente, e a minha mãe entrou na frente e falou pro meu tio lá, eu percebi que o que eu ouvia também era agressão, que era a mesma coisa que meu tio tava falando pra minha tia, assim. Que até então eu falava, não, ele não me agrediu porque ele nunca me bateu, ele nunca fez nada do tipo. Mas o que ele falava me machucava muito mais, assim. Eu não vou medir a dor de um tapa, com a palavra, mas eu tenho certeza que dói o tanto quanto. Ele falou coisas muito pesadas, assim, que me diminuía muito, que eu não enxergava aquele defeito em mim, e depois que ele falava, eu só enxergava aquilo. Do meu braço, das minhas costas, disso, daquilo, da barriga, e a minha família toda é assim, então eu sempre fui bem aceita com as minhas tias, a minha mãe, mas quando ele falava, parecia que eu só enxergava aquilo. E... como que é? Ah, é isso. Eu floresci. Eu floresci.